18. No livro de João 18, Jesus pega os seus discípulos e segue rumo ao ribeiro de Cedron para ir para um horto onde ele costumava ir e estar junto com seus discípulos. E ali, em comunhão, mas lembra que nós vimos no capítulo 17 que Jesus disse que já está chegando a sua hora? E realmente, ali naquele horto, o adversário sabia onde Jesus estava. Disse que Judas sabia que ele se reunia ali com os discípulos. E então, junto com os sumos sacerdotes, junto com os oficiais da corte, eles seguem também em direção àquele horto. Diz então que naquele momento, com lanternas, com armas, chegam os inimigos, chegam para prenderem Jesus, chegam para deterem Jesus. E na verdade, na mente deles, eles já tinham tudo tramado. Porque não era simplesmente prender, não era simplesmente punir, mas vocês vão ver então o que acontece em seguida. Sabendo Jesus de todas as coisas, como nós até mencionamos, aqui no versículo 4, especifica isso, que Jesus já sabia de todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Cristo sabia tudo que ele ia passar, da forma que ia ser, como seria a prisão, como seria o julgamento, como seria a acusação, como seriam os falsos testemunhos, como seriam. Cristo sabia de tudo. As bofetadas, a prisão, a crucificação. Imagina só, Cristo sabia de tudo. E diz então que quando aquele monte de gente já começa a se aproximar, Cristo de longe já pergunta: a quem buscais? E então aqueles homens disseram: a Jesus Nazareno. E então Cristo diz: sou eu. Diz então que eles, diante daquela voz, daquela presença, recuaram e caíram para trás. É muito forte isso, Eles nem tinham dimensão do que e de quem eles estavam enfrentando. Eles estavam, na verdade, enfrentando o próprio Deus em carne. Você tem noção do que é isso? Para eles, era só mais uma ação, era só mais um aprisionamento, era só mais um herege que eles se livrariam, era só mais uma acusação, era só mais um que eles matariam, era só mais um. Porém, era Deus em carne, era contra o próprio Deus que eles estavam lutando. E o Senhor, naquele momento, pergunta de novo: a quem buscais? E eles de longe disseram de novo: a Jesus o Nazareno. E Cristo disse de novo: sou eu. Se vocês me buscam a mim, deixem estes ir. Para que se cumprisse a palavra que diz que Jesus não deixaria nenhum dos seus perdidos. E cuidou deles até o fim. E realmente, até no último momento, Cristo só pensava nos seus, só pensava em assegurar a vida, em assegurar o livramento, em suportar o peso, Tipo assim, trazer sobre si. Literalmente, ele veio para levar sobre si as nossas transgressões. E então, ali, ele não queria nem repartir dor com ninguém. Ele trouxe sobre si a responsabilidade. E realmente, ele se dispõe e pede para que todos os seus discípulos sejam liberados. Diz então que Simão Pedro tinha a espada, e ele saca dessa espada e ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote, que era Malco,
E nesse momento Cristo diz a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? E é muito interessante, eu até tenho um sermão sobre isso, né? Pedro tinha uma espada. E realmente essa é uma marca que o Senhor identifica em muitas vezes nas nossas vidas e nós precisamos entender. Pedro tinha fé, Pedro cria em Deus, Pedro era o que mais professava e testemunhava de quem era Jesus, não vacilava, né? Era um dos que mais criam. E, no entanto, ele tinha guardado ainda uma espada. Só ele ali levava a espada. E isso significa o quê? Porque muitas vezes você pode ser uma pessoa que já tem conhecimento da fé, professa ao Senhor Jesus, já chegou ao conhecimento da salvação. Pedro confessava com toda a força que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus Cristo era o caminho da vida eterna. E, no entanto, ele continuava. Ele era aquele que portava a espada. E isso nós precisamos avaliar espiritualmente, porque embora manifeste fé, manifeste confiança no Senhor, carrega a espada. A espada simboliza o quê? A defesa própria. A espada simboliza o quê? Você se assegurar, né? De que, tudo bem, eu confio que Jesus é o Filho de Deus, né? Eu confio que Jesus é isso, é aquilo, mas me deixa aqui com a minha espada, né? É meio contraditório, não é verdade? Como? Ele estava com Jesus fisicamente, queridos. Não era espiritualmente, era fisicamente. Ora, se eu creio no Filho de Deus, se eu creio realmente, então por que ficar, né, segurando a espada, ficar com a espada, né, na bainha? Porque, na verdade, isso confirma e comprova a questão do instinto. Como nós sabemos, né, sempre Pedro foi proclamado e reconhecido, né, até pelo seu ímpeto, né, pelos seus excessos, pelo seu nervosismo. Então, ele continuava levando a espada. E é importante nós avaliarmos, na época em que Deus até me deu uma pregação sobre isso, falava a respeito de Esaú, né? Que Esaú, porque ele fora enganado pelo irmão Jacó, ele se tornou um homem odioso, né? E diz que a descendência de Esaú se tornou mais odiosa ainda. Por quê? Porque ele foi aquele que proliferou aquele ódio para o coração dos demais. E diz que toda a descendência de Esaú acabaria sendo extirpada, né? Por quê? Porque se tornaram pessoas cheias de ódio realmente, conforme o pai Esaú tinha colocado no coração deles. E isso é muito forte. Por quê? Porque Jacó, embora fosse aquele que tivesse até vacilado muitas vezes contra o irmão Esaú, né? Pegando o direito de primogenitura e por fim pegando o direito da herança, entretanto, Jacó era um homem que se rendeu ao Senhor, que se curvou, que lutou diante de Deus no Val de Jaboque e alcançou a misericórdia divina e estava disposto ao perdão e a se curvar. Porém, porque Esaú optou pelo ódio e propagou o ódio e colocou o ódio e o ressentimento na sua linhagem, até tinham passado muitas gerações e o ódio era tão grande que quando os judeus queriam passar, né, a descendência de Jacó queria passar pelo caminho do povo de Edom, eles não deixavam, os edomitas proibiam. Por quê? Por causa daquilo que ainda permanecia no coração deles. Quer dizer, eles continuavam guardando na bainha, né, a espada. E é importantíssimo espiritualmente entender isso. Pedro tinha ali a espada ainda na sua bainha.
Então essa espada pode simbolizar tudo aquilo que são ações que envolvam realmente a autodefesa, o sentimento de injustiça ou o sentimento, né, de mal que você acaba carregando ainda consigo, embora testifique com os lábios que pertença ao Senhor Jesus. Não esqueçamos os frutos do Espírito, que são fundamentais na caminhada. Lembra que Jesus busca frutos. E quais frutos? Os frutos do Espírito. Existem os frutos da carne e os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito, entre todos, é a bondade, a benignidade, a paz, que é fundamental na vida de um servo do Senhor. Jesus disse para Pedro colocar a espada de novo na bainha, né? E que ele iria passar, sim, por aquilo que Deus lhe iria submeter, né? Vê que Jesus fala assim, não beberei eu do cálice que o Pai me deu, né? Não, eu vou tomar, sim, eu vou passar por isso, sim, eu vou enfrentar, sim, essa dor. Diz então a palavra do Senhor que prenderam a Jesus e o manietaram. É muito forte isso, né? Porque se você ler a pergunta de Jesus, Jesus falando, a quem buscais? Né? Isso, num sentido positivo, é maravilhoso, né? A quem buscais? A Jesus o Nazareno. Só que eles buscavam a Jesus o Nazareno não para amá-lo, não para cultuá-lo, não para curvarem-se diante dele, não para venerá-lo, não para confessá-lo. Eles buscavam a Jesus Cristo, o Nazareno, né? Para o quê? Para derramarem os seus sentimentos malignos, os seus sentimentos religiosos, os seus sentimentos demoníacos, os seus sentimentos de inveja, os seus sentimentos de ódio, os seus sentimentos e tramas malignas. E você vê a diferença, né? A Bíblia fala, buscar ao Senhor, né, enquanto se pode achar. A Bíblia manda o ser humano buscar a Jesus, buscar a Deus. Porém, não é buscar por buscar, é buscar para quê, né? É buscar para encontrá-lo, para ver sua face, para sentir sua glória, para alcançar o entendimento, para alcançar a vontade dele, para viver o querer dele, para ouvir a direção dele? Glória a Deus. Ou é para buscá-lo, para realmente cumprir a sua vontade, cumprir as suas loucuras, cumprir as suas neuroses, cumprir as suas deformidades? Buscá-lo para quê? Essa pergunta é muito forte. Jesus mesmo dizendo, a quem buscais? A Jesus Nazareno. Parece bom, né? Mas não havia nada de bom, porque dentro do coração deles não havia nada de bom. E isso é muito sério, porque se dentro do teu coração não houver realmente o bem do Senhor, não houver realmente aquilo que é a vontade do Senhor, você busca o Senhor para o mal. Você busca o Senhor para executar obras malignas. Você busca o Senhor para executar a sua vingança. Você busca o Senhor para executar a sua maldade. Você busca o Senhor para executar o mal, né? E por isso que Jesus ele fala, né? Por que orais, né, no livro de Tiago, né, e não recebeis? Porque buscais para satisfazerdes as vossas próprias vontades, né? Cobiçais, odiais, invejais e logo, automaticamente, não alcança-se o propósito de Deus. Diz que prenderam a Jesus naquele momento. Prenderam e maniataram Jesus. Meu Deus, hein? Prenderam e conduziram Jesus a Anás, que era o sogro do sumo sacerdote na época, que era Caifás. Caifás foi aquele homem que tinha dito que era necessário que um judeu morresse pelo povo. Sem saber, ele estava profetizando a respeito da morte de Jesus. E Simão Pedro e outro discípulo, que muitos
defendem, na verdade, que se trata de João, ficaram seguindo Jesus de longe e acabaram entrando com Jesus na sala do sumo sacerdote. João conseguiu entrar, ele era conhecido dos sacerdotes, mas diz que Pedro, ele ficou do lado de fora e ele ficou ali na fogueira, junto com aquele monte de escarnecedores. Lembra da passagem, né? Que fala a respeito de não assentar-se à roda dos escarnecedores. Pois é, Pedro que era Pedro que era um homem cheio de fé, Pedro que era pedra, né? Simbolizando resistência. Diz que ele ficou ali ao redor daquela fogueira. Imagina só o falatório que estava, os comentários que estavam, a difamação que estavam, e todos ali, cada um sentado e contando uma história, e contando uma versão a respeito de Jesus. E Pedro ali, assentado na roda dos escarnecedores. Até que veio a primeira pessoa, o porteiro, e disse a Pedro: "Você não é um dos discípulos deste homem?" E ele disse: "Não, não sou." E então continuaram os julgamentos, as palavras lá para dentro. Diz então que Pedro continuava ali no meio daquelas brasas, né, que aquentavam, já que estava muito frio naquela noite. E o sumo sacerdote lá dentro, interrogando Jesus a respeito dos seus discípulos, da doutrina, de tudo que Jesus pregava. E Jesus fala: eu falei abertamente para todo mundo, por que vocês não perguntam o que eu preguei para as pessoas que ouviram? Pergunte para eles, eles vão informar vocês a respeito do que eu preguei. Eu não preguei escondido, eu preguei abertamente, eu preguei a palavra. E eles continuavam interrogando a Jesus, buscando achar falhas, achar defeitos, achar motivos para manterem realmente a condenação em Jesus. Tendo dito isso, quando Jesus fala que não era para ficarem perguntando para ele, era para perguntarem para as pessoas que ouviram a pregação, diz então que vem um dos servos do sumo sacerdote e dá uma bofetada na cara de Jesus. Meu Deus! E Jesus ali falou: se eu falei mal, por que você, né, não dá o testemunho do mal que eu falei? Me explica, né? Mas se eu falei algo correto, por que você está me ferindo? E Anás mandou Jesus aprisionado, manietado, né, preso ao sumo sacerdote Caifás. Você tem noção, gente, do que é, né, a falta de discernimento, o poder da religiosidade? Você imagina, deram uma bofetada na cara de Jesus. Jesus, um homem perfeito. Agora você imagina só o que a religiosidade, o que a maldade é capaz de fazer. Isso é importante você, como servo do Senhor, entender. Porque se Jesus passou por isso, o que é capaz de um servo do Senhor passar por causa de religiosidade, por causa de religiosos, por causa de pessoas que se julgam realmente, né, donas, detentoras de toda a verdade, de toda a justiça e de todo o juízo. Diz então que Simão Pedro continuava lá, na roda dos escarnecedores, né, se aquentando na fogueira lá, junto com o povo. E mais uma vez perguntaram para ele: você não é um dos discípulos? E ele, Pedro, disse de novo: não, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, um parente daquele a quem Pedro feriu na orelha, perguntou: não te vi eu lá no horto? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. É interessante isso, né? É um aprendizado, essa fogueira ali no átrio
do templo. Por que um aprendizado? Porque, na verdade, se você vai no templo para ouvir a palavra do Senhor, você vai ser abençoado, você vai ser edificado. Mas ainda que você vá no templo para ficar em rodas de escarnecedores, você vai ser contaminado. A fogueira dos escarnecedores, a fogueira dos religiosos, só geram o quê? Destruição e morte, né? Procure ler sobre a Inquisição, você vai ver o que a fogueira dos religiosos foi capaz de fazer, né? Matar milhares. E essa é a fogueira literal. E aqui nós vemos uma fogueira literal também, que Pedro quis se aquentar. E muitas vezes você quer se aquentar e fica num ambiente, naquilo que é uma fogueira que aparenta ser, né, de comunhão, mas aonde há um ajuntamento naquilo que é por degradação, zombaria, escárnio, Deus não está presente. Não é comunhão isso aí. Isso aí simplesmente é uma reunião, né, de escarnecedores, ou simplesmente uma reunião daquilo que é detratores e zombadores. Diz que Pedro acabou negando Jesus antes que o galo cantasse. E o galo cantou e ele negou 3 vezes a Jesus naquele ambiente que parecia o quê? Tão usual, tão normal, tão tranquilo, mas a fogueira quentando e na verdade é assim. Você puxa a brasa e acaba se queimando, né? Você quer mexer com brasas e não se queimar, acaba se queimando. E as brasas ali acabaram realmente trazendo uma dor muito grande para Pedro, porque Pedro acabou negando Jesus. Levaram a Jesus para a casa de Caifás. E é interessante, você vai ver agora o detalhe, né? Só que eles não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. É isso. Você entende o que é religiosidade? Religiosidade é isso. O que importa é eu seguir o rito. Quer dizer, eles cometiam injustiça, eles estavam criando circunstâncias, estavam ali perseguindo, cometendo injustiça, né, ferindo, submetendo realmente um homem justo à humilhação, à difamação, a falsos testemunhos, mas o que importava para eles não eram as ações que partiam do coração deles, mas manterem o rito. Nós não vamos entrar na audiência porque senão a gente se contamina. Então, né, não vamos nos contaminar para a gente comer a Páscoa. Então não está importando com o que faz, importa simplesmente em cumprir o rito. E isso é religiosidade, né? Importa em eu cumprir a regra, né? Não importa o que procede do coração, não importa o que o coração está fazendo. Acabaram de esbofetear Jesus, acabaram de levantar falso testemunho contra Jesus, acabaram de prender um homem justo, acabaram de difamar um homem justo, mas não importava, né? Importava era cumprir o rito, e assim eles mantinham a consciência limpa porque estavam cumprindo o rito, independente do mal que exalava do coração deles e das ações o tempo todo. Dizem então que levaram até Pilatos. E Pilatos pergunta: qual a acusação que vocês têm contra esse homem? E eles, cheios de soberba e de ódio, né? Eles falam: se não houvesse, se ele não fosse um malfeitor, nós não traríamos ele a ti. Se nós estamos trazendo, é porque ele merece, né? E então Pilatos diz: leve-o, julgai segundo a vossa lei. E olha só agora, queridos, a maldade dos judeus. Eles disseram: a nós não é lícito matar pessoa alguma. Você acredita? Eu nunca tinha prestado atenção nesse versículo. Quando Pilatos diz para eles: vão, levem ele, julguem. Julguem então conforme a vossa lei.
como eles pretendiam mesmo matar, como o objetivo deles era esse mesmo, então eles disseram, não, para nós não é lícito matar pessoa alguma, nós não podemos matar. E ele vai ter que ser morto, né? Eles estavam querendo dizer isso. Não, porque ele precisa ser morto, e a gente quer ele morto, e nós não podemos, né? Então, olha o grau, gente. Por isso que Jesus, quando ensina, né, os seus ensinamentos são perfeitos, são maravilhosos. E religioso não aguenta mesmo o evangelho puro de Jesus. Religioso não aguenta, odeia, manifesta, né? Você vê, leia os evangelhos todos, ou assista todos os vídeos, você vai ver. Os religiosos manifestam. Não é nem com demônio, porque o mal que há neles é pior do que os demônios, né? Demônio, queridos, quando Jesus chegava perto, o demônio manifestava e caía de joelho, não é verdade? Agora, religioso não. Religioso ficava odiando e tramando por trás. E olha que interessante, eles pretendiam já matar Jesus. E era só isso que eles queriam e exalava do coração deles. Por isso que nós entendemos os ensinos de Jesus. Quando Jesus, ele vai muito além do que é a lei de Moisés, na verdade. Você vê que ele fala, aquele que odeia o seu irmão é assassino, né? Por quê? Eles não podiam matar, não nos é lícito matar, mas eles tinham tanto ódio que eles queriam a morte, né? E na verdade, diante de Deus, por isso que o que odeia diante de Deus equivale e leva a mesma pena do assassino, porque na verdade só não matou porque não tem coragem, né? Não matou porque não quer sujar as mãos, mas já está condenado no mesmo crime como um assassino, porque da sua alma só exala o mal. Pilatos tornou a entrar na audiência e chamou a Jesus e disse, tu és o rei dos judeus? E Jesus disse para ele, tu dizes isto de ti mesmo, ou outros que estão dizendo para você? Jesus responde isso para Pilatos. E Pilatos diz, a tua nação, os principais dos sacerdotes, entregaram você a mim. O que você fez? E Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é aqui. E é interessante isso, né? Porque Jesus declara ali que o reino dele não é nesse mundo. Se fosse nesse mundo, os servos dele pelejariam por ele. Na verdade, o próprio Pai enviaria anjos para lutar por ele. Mas, realmente, o reino do Senhor é o reino eterno. Ele estava agindo e atuando não em prol do reino terreno. Então, os judeus estavam preocupados em que Jesus tirasse o lugar deles. Vocês lembram daquele versículo que nós lemos, quando ele ressuscitou Lázaro? Que falaram, ele vai tirar nosso lugar, vai tirar a nossa posição. Então, eles estavam preocupados em perder lugar. Eles estavam preocupados em perder, né, posição. Mas Jesus em nenhum momento queria lugar nessa terra. Ele queria e quer e quis e fez, né, estabelecer o seu reino pleno nessa terra, dar lugar para o reino de Deus ser estabelecido aqui na terra e ter todos os servos que quisessem segui-lo. Mas o reino do Senhor é eterno, é celestial. Até porque esse mundo será consumido pelo fogo, né? O mundo passa, os prazeres do mundo passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então Jesus nunca lutou por um reino terreno, né? Mas sim trazer o reino dos céus para a terra. E é isso que ele queria implantar, o reino dos céus, entrar na terra. Mas para entrar na terra, sim, era necessário que corações fossem lavados pelo seu sangue e assim pudessem ser governados pelo Espírito Santo de Deus. Nesse momento, então Pilatos diz, então você é rei? E ele diz,
Tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Jesus Cristo, nesse momento, declara que ele veio ao mundo para dar o testemunho da verdade do Senhor. E quem é da verdade vai ouvi-lo. Quem é de Deus há de ouvi-lo. Lembra da passagem? Sabe por que vocês não entendem minha linguagem? Porque vocês não param para ouvir a minha voz. Então todo aquele que pertence ao Senhor tem interesse em ouvir a palavra do Senhor, tem interesse em se alimentar do Senhor. Disse Pilatos a Jesus: que é a verdade? E dizendo isso, tornou a devolver Jesus para os judeus e disse: não vejo crime nenhum nele. Mas como há o costume de soltar um preso na Páscoa, vocês querem que eu solte o rei dos judeus? E então todos tornaram a clamar, dizendo: solta Barrabás. E Barrabás era um salteador assassino. Essa é a palavra do Senhor que nos ensina nessa passagem. Jesus é o rei, não o rei desse mundo. Queridos, preste atenção. Os judeus esperavam um Kyrios, um governante mau, um governante cheio de juízo, sanguinário. E quando Jesus vem, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, cheio de sabedoria, Jesus não era o modelo que eles queriam nem esperavam. Por isso eles rejeitaram Jesus. Jesus não inspirava, o que eles buscavam, que era ódio e vingança. Mas Deus, ele não tinha ódio ou vingança pela terra. Deus, ele queria sim transformar corações de pedra em corações de carne. Deus não via e não vê a terra com ódio, mas Deus olha para a terra com um olhar de cura, de amor, um olhar de pai, um olhar de compaixão. E quando vem o Senhor Jesus, os judeus não o aceitam, e por isso o próprio Pilatos declarou: eis aí o rei dos judeus. Mas eles só pensavam em uma coisa, em matar a Jesus, porque na essência deles, o que a religião não pode curar, o que a religião não pode tratar, é aí que entra a questão daquilo que é a religiosidade e o legalismo. Por quê? Porque na alma deles só havia sentimentos malignos, cruéis, vocês viram, de ódio, de injustiça. Eles estavam dispostos a tudo só para cumprirem os seus anseios, que geralmente eram anseios tomados por sentimentos ruins. Mas o Senhor Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Aguardemos os próximos capítulos, em nome de Jesus.